Gostei que você falou um pouco sobre o desafio dessa oportunidade, que dialoga com boa parte da minha experiência, né? Porque eu sou jornalista, né, de formação, tenho experiência com reportagens, com conteúdos jornalísticos em portais como Exame.com, Catraca Livre, Terra, Nova Escola. Mas em paralelo a essa carreira de jornalista, né, de repórter, eu também construí uma atuação como redator mais voltado para marketing, para publicidade, para inbound marketing, principalmente marketing de conteúdo, em algumas agências como a Rock Content, Escala Digital, Agência Mestre, recentemente a Fato Relevante, são agências de marketing, né? Mas foi onde eu também consegui alguns conhecimentos, principalmente relacionados a inbound, a marketing de conteúdo, a blog post e também a SEO, né? Então, mais ou menos ali desde a minha primeira experiência com a Rock Content em 2012, quando o SEO ainda era um tema muito nebuloso, ainda tentavam descobrir os algoritmos do Google, os fatores de ranqueamento. Eu já era um entusiasta e já usava o SEO para produção de conteúdo, tanto conteúdo que eu produzia como redator em marketing, quanto os conteúdos jornalísticos que eu produzia nos portais. Então, eu sempre trabalhei para site, sempre trabalhei no meio digital, né? E o SEO sempre foi uma área que sempre foi comum ao meu trabalho. Então, eu me acostumei a, sempre que eu for escrever, do zero, já ter um pensamento voltado para mecanismos de busca, né? Então, eu sempre estruturei meu texto considerando palavra-chave, considerando intenção de busca, considerando posicionamento de heading tags, estrutura de H1, H2, H3, linkagem interna, trabalho de link build com links externos, CTA, que é um termo muito mais do marketing do que do jornalismo, mas que eu sempre consegui conciliar os dois mundos na produção dos conteúdos, porque eu sempre entendi a importância da navegação em sites, sempre entendi a importância do usuário, ele estar numa página e ele clicar em algum conteúdo, em algum link, ou para permanecer naquela página, ou para permanecer naquele site a partir de uma página nova. Então, esses aspectos de navegação na internet, de SEO, sempre foram pontos que eu sempre considerei, né, como redator. E depois de um tempo, por ter essa expertise na produção de conteúdo, eu passei também para uma função de edição e de construção de projetos voltados para SEO. E isso ficou bem evidente, principalmente na Nova Escola, onde eu fui o ponto focal, na verdade, da transformação do site para uma virada de site que fosse mais voltado para mecanismos de busca. A Nova Escola era um veículo de comunicação, foi lançado como uma revista 40 anos atrás, teve a migração para o digital, mas passavam os textos do impresso para o digital sem um pensamento voltado para o digital e muito menos para SEO. E a minha missão lá foi justamente estruturar isso. Então, foi revisar o acervo que a Nova Escola já tinha, um acervo ali de mais de 21 mil páginas, então algo bem parrudo assim, para se fazer, mas de páginas que não tinham uma palavra-chave, que não tinham um link interno, que não tinham uma legibilidade pensada para dispositivos mobile, nada disso. Não tinha meta description, não tinha nada, era simplesmente um texto do impresso que colocaram no site. E eu cheguei com a missão de estruturar isso, então eu comecei a fazer várias análises a partir do SEMrush, a partir do Google Search Console, do antigo Google Analytics, que mudou para GA4, se não me engano, no ano passado. Então, a partir dessas ferramentas, Google Trends, que eu sempre usei também para fazer conteúdo, para pensar, né, em palavras-chave, fazer comparativos e tudo mais. A partir dessas ferramentas eu comecei a construir e, primeiro, revisar conteúdos já publicados, né, páginas que eram páginas até interessantes do ponto de vista de conteúdo, mas que elas não estavam ranqueáveis, elas não tinham bons resultados ali no Google. Então, comecei a fazer análises a partir dessas páginas, comecei a levantar algumas palavras-chave, algumas intenções de busca relacionadas ao site para a gente conseguir ajustar os conteúdos para que eles contivessem esses termos de busca.
busca e essas palavras-chave, então fazer um trabalho também de otimização dessas páginas. Criei um formato de conteúdo, um molde mesmo, no Google Documento, que ele já tinha uma explicação, ele já tinha uma estrutura de texto e ele tinha uma explicação do que era cada função ali, o que era uma H1, por que era importante que ela tivesse determinada quantidade de caracteres, o que era um H2, por que era importante ter uma estrutura em bullet points, por que era importante quebrar os parágrafos. Eu escrevi um arquivo desse e compartilhei com os outros jornalistas e com outros redatores externos, fornecedores da nova escola, para que quando eles fossem produzir os conteúdos deles, eles já produzissem a partir desse documento. Então, facilitou muito a minha vida também como analista de SEO e editor de conteúdo depois, porque eu já recebia esses conteúdos conforme essas diretrizes de SEO, e ainda assim eu já fazia novas revisões, colocava mais hiperlinks, ajustava a posição da palavra-chave no título, fazia todas esse trabalho de editor, tanto um editor jornalístico, né, olhando gramática, olhando apuração, mas também um editor de SEO, né, colocando texto ali para que ele fosse mais ranqueável ali no Google, conforme as intenções de busca para o site. E a gente conseguiu, na época, bons resultados com isso. A gente conseguiu várias posições ali, top 1, top 10, várias feature snippets passaram a utilizar conteúdos da nova escola. Recentemente, com o Google utilizando a inteligência artificial para exibição ali daqueles textos iniciais de resultado, vários links referenciando para a nova escola. Autoridades do site, a gente conseguiu subir também 5 pontos ali, era uma autoridade que passava ali dos 90 no SEMrush, né, para análise ali do SEMrush, então um índice de autoridade muito bom assim, para o site. Então foi onde, principalmente na nova escola, eu tive essa experiência começando como repórter e migrando para sendo um editor de SEO, um editor jornalístico e um editor de SEO. Então, o SEO sempre esteve presente ao longo da minha carreira e essa posição de edição, né, voltada para isso, durante ali o tempo que eu tive na nova escola, foi sempre presente, mais ou menos ali uns 3 anos, até o final do ano passado. Legal. Eu ia te fazer algumas perguntas, mas você já respondeu, na verdade. Eu ia te perguntar quais ferramentas você utilizava, você já falou. Para, por exemplo, a criação de estratégia de conteúdo, qual que é o processo de raciocínio que você tem para criar uma estratégia de conteúdo? Em geral, eu gosto muito de analisar duas partes, eu acho que 2 aspectos. Um aspecto mais voltado para as intenções de busca, que aí são análises que eu faço no SEMrush, por exemplo, ou no Google Search Console, para ver atualmente quais são os termos de busca que geram tráfego para o site, quais as páginas que costumam ser mais acessadas no site e os termos relacionados a ela. Então, normalmente eu faço essa análise das intenções de busca e palavras-chave que geram tráfego para o site atualmente. E um outro lado que eu gosto de observar é o conteúdo já existente no site. Qual é o tipo de conteúdo que tem lá, quantas páginas a gente já tem, quais delas são indexadas, qual é o estilo de linguagem desse conteúdo, qual é o tamanho desse conteúdo. Então, normalmente eu faço essas duas análises. A partir disso, eu começo a combinar esses dois mundos. Então, eu penso numa estratégia na qual a gente, por exemplo, tenha um volume de palavras-chave ali que tenha uma quantidade de termos de busca que a gente ainda não tem conteúdo, e aí eu começo a pensar em pautas a partir desses termos de busca. Então, se eu faço esse cruzamento de termos de busca e de conteúdos que a gente já tem publicado, e vejo, por exemplo, que a gente não tem conteúdos para alguns termos de busca que seriam interessantes a gente ter algumas páginas para eles. Então, eu começo a montar pautas a partir desses termos-chave. Então, se, por exemplo, se eu vejo que uma intenção de busca interessante é promoções de viagem para João Pessoa, e a gente tem poucos conteúdos, poucas páginas sobre isso, eu vou começar a pensar em uma pauta para isso, ou eu vou olhar as páginas do meu site e vou entender o seguinte: bom, eu tenho páginas que já estão muito boas
mas que não tem esse termo de busca nelas, ou que não tem uma parte do conteúdo que fale sobre isso. Então, eu vou fazer uma otimização a partir disso. Então, normalmente eu começo a estratégia fazendo essas duas análises do conteúdo e das termos e intenções de busca relacionados ao site. No segundo momento, eu faço o cruzamento desses dois mundos para pensar se eu faço pautas novas a partir dos termos de busca ou se eu faço otimizações a partir dos conteúdos já existentes. Em geral, a gente faz as duas coisas, né? A gente otimiza páginas, já que o SEO é um trabalho constante, que precisa ser revisado sempre. Então, normalmente você faz as duas coisas, otimiza algumas páginas e produz páginas novas. A questão é que dentro da estratégia você não pode estar fazendo a mesma coisa. Você não pode, por exemplo, produzir um conteúdo novo com uma página já existente que pode ser otimizada e que vai ter resultados ainda melhores. Então, dentro da estratégia de conteúdo, eu gosto de sempre priorizar aquilo que é mais inédito e que tem mais potencial de impacto. Muitas vezes uma página já existente, ela pode não estar performando muito bem no Google, mas uma otimização dela pode ser mais interessante porque ela já está há mais tempo publicada, ela já está indexada, já tem um conteúdo nela que é interessante, às vezes é só mais uma questão ali de ajuste. Então, normalmente compensa mais fazer isso do que criar um conteúdo novo, que vai ser indexado do zero, que vai começar a performar do zero. Em alguns casos, dependendo do termo de busca, é interessante você fazer um conteúdo novo. Às vezes, se você quer fazer um conteúdo pilar, por exemplo, tudo sobre viajar para João Pessoa. Estou falando de João Pessoa porque eu moro aqui, né? Então, tudo sobre João Pessoa, que vai falar sobre melhor época para viajar, melhores promoções, de onde partem os voos, o que fazer, onde ficar. Então, um conteúdo parrudo sobre isso. Muitas vezes é interessante fazer esse conteúdo do zero. Que aí ele vai ser inédito, ele vai ter diferentes hiperlinks no site. Então, num terceiro momento dessa estratégia, eu penso nessas ações. Quais conteúdos vão ser inéditos, quais vão ser otimizações, se a gente vai ter um post pilar para um determinado assunto ou não. E no outro momento, eu não sei se já é uma atribuição do cargo aqui, mas como na nova escola eu já tinha também essa experiência, eu também pensava na distribuição desse conteúdo, né? Então, distribuição para rede social, para e-mail, desdobramento desse conteúdo em conteúdos para redes sociais. Então, era uma coisa também que eu sempre pensava, pela minha experiência, né? Eu já pensava também nessa parte de distribuição de conteúdo, não só ali no tráfego orgânico, e depois a análise, né, da performance disso, né? Se a audiência subiu, se a gente conseguiu ganhar algumas palavras-chave a partir do SEMrush. Então tem essa análise também dos resultados que eu sempre gosto de fazer, e eu normalmente faço em ciclos combinados. Eu faço normalmente, se eu otimizei um conteúdo, publiquei um conteúdo, eu faço uma análise uma semana depois, 2, 3 meses depois, e por último 6 meses depois, porque o SEO, às vezes, alguns conteúdos têm uma curva um pouco maior de crescimento. Mas, dependendo da otimização que você faz, você já consegue alguns resultados ali depois de uma semana, de um mês. Então, em geral, a estratégia é um pouco essa. Sim, tem essas fases assim, que descrevi aqui. Você já explicou também, eu ia te fazer mais perguntas disso, mas você explicou tudo. Você tem algum portfólio para ver artigos que você já produziu? Tenho. Se você puder me mandar pelo LinkedIn, para eu ter por ali. Beleza, então, você foi muito detalhado, muito obrigada por isso. Tipo, várias das perguntas que eu ia fazer você já respondeu. Eu gostei muito do seu perfil, de fato, acho que encaixa bastante no que a gente está precisando. Eu vou passar seu currículo para a próxima entrevista, que seria a entrevista final, já com o nosso CEO. E com nossa gerente geral também. E, segundo isso, eu vou te mandar pelo LinkedIn também os horários propostos para essa segunda fase. Tá bom, tá certo. O meu portfólio, ele tá no meu currículo e também no LinkedIn, mas eu posso te mandar no LinkedIn uma mensagem separada também. Sim, isso para Ali tem os artigos e tem também alguns exemplos assim, de ações em
em SEO que eu acho que podem ser legais para vocês visualizarem. Beleza. E aí, eu não sei se eu posso fazer algumas perguntas aqui, acho que Claro, talvez para pode. entender um pouco, para ver se a gente tem um tempinho, né? Sim, Também. claro que sim, pode. Mas eu tenho uma dúvida em relação, por exemplo, à operação do site e início da operação, porque pelo que eu estava vendo, eu queria entender um pouco da história, eu acho, do site, quando foi criado, porque ele me parece que é assim, uma história relativamente recente, e eu não sei se eu entendi um pouco se a operação é aqui no Brasil, se ela é estrangeira e está começando no Brasil agora, ou se é o inverso. Então, acho que eu queria entender um pouco disso, da origem e de onde é centralizada a operação, ou se ela é realmente global. Excelente pergunta. A operação ela começou há 1 ano pelo nosso CEO e dono que chama Alípio Cooper. Ele é brasileiro, mas ele mora no Canadá. O resto do time, a gente tem time de marketing, que está com a Maria, que ela também ela é brasileira e mora no Rio. Temos o Matheus, que também é brasileiro e mora no Rio. Eu sou peruana, mas moro aqui no Brasil. E basicamente somos todos os sócios e a gente tem apoio da parte do desenvolvedor, que é a pessoa que ajusta o modelo do site, ele corrige os bugs ali. A gente tem o nosso produtor de conteúdo em vídeo também e a nossa redatora. Então, toda essa ideia surgiu do Cooper, ele criou o site do zero, basicamente. E aí ele foi incluindo a gente nesse projeto. E a ideia é que a plataforma seja em 3 idiomas, em português, espanhol e inglês. Como a gente, o modelo de negócio é fazer parcerias com influencers e todo mundo fala português, então a gente tem mais influencers brasileiros e tem alguns influencers americanos também, só que o forte do conteúdo, o volume do conteúdo é tudo em português. Mas a gente está já começando a fazer as parcerias para influencers hispanofalantes fora do Brasil. E a Anica também, eu esqueci de mencionar ela. Ela é canadense e ela está por conta de trazer influências americanos ou de falar em inglês, né? Então, a empresa já tem 1 ano e a gente está crescendo e por isso que a gente está contratando mais pessoas. Deu uma travadinha quando você falou da quantidade de pessoas na empresa. Oi? Desculpa? Travou um pouco quando você sim. falou de quantas pessoas tem na empresa. Aproximadamente somos 8 pessoas. Nossa, e a operação começou, né, com o CEO lá fora, mas hoje é em grande parte no Brasil. Eu vi até que a página no Instagram, por exemplo, Sim, em português tem bastante seguidores em relação a de língua inglesa, né? Isso, exatamente. Então a gente começou pela região do Brasil, porque a gente tem mais contato, né? A gente tem mais proximidade. Mas a ideia é fazer a plataforma nesses 3 idiomas e conseguir mais influencers também nesses idiomas para relacionar ao conteúdo. Nossa, muito legal. E o que você entende que são ali desafios? Eu acho que pensando em 2 aspectos, eu acho que os desafios relacionados a esta posição em específico de editora, o que a pessoa nessa posição ela precisa encarar com esses obstáculos que ela vai superar aí, e como que isso dialoga com os desafios da empresa, que eu entendo que numa escala um pouco maior tem essa intenção de expandir para outros idiomas, né? Enfim, queria entender um pouco como que são os desafios relacionados ali à sustentabilidade até financeira, né, do site, como que isso funciona. Então, você acha que a pergunta é os desafios da vaga, como que os desafios dessa posição de editor conversam com os desafios da empresa numa escala um pouco maior? Sim, excelente pergunta também. Um desafio maior é que a nossa estratégia principal é monetizar a nossa plataforma. Essa é a estratégia para ter essa receita e suprir todo o investimento que a gente tem. Para isso, tem várias estratégias, né, como a venda de cursos, que a gente já está vendendo cursos sobre viagens específicas, cursos de influencers específicos também.
E por outro lado, anúncios, monetização de anúncios por mídia programática. Então, para a gente conseguir ter a aprovação das plataformas para fazer mídia programática, por exemplo, o Google Ad Manager, AdSense, a gente precisa consertar toda a parte de SEO. Tudo que tem a ver com qualidade de conteúdo, navegação ao longo do conteúdo, tempo de permanência do usuário também lendo um conteúdo de valor. Por quê? Porque para a gente rodar anúncios, rodar produtos e serviços de outras empresas, a Google tem que se certificar que o site está dando esse conteúdo de valor para o usuário. Então, através do SEO, a gente vai conseguir monetizar por anúncios. E para fazer isso, esse é o desafio que a gente tem. Por exemplo, ano passado, a gente tentou a aprovação do AdSense 2 vezes e não foi aprovado, porque ou a gente não tinha conteúdo suficiente ou tinha algumas coisas do SEO técnico que precisávamos consertar e já foram consertadas também. Então, esse é um grande desafio. E o foco é justamente gerar autoridade para o nosso site, sendo que o conteúdo que a gente tem principalmente vindo dos influencers é o conteúdo único, é o conteúdo que não existe, porque está baseado na experiência desses influencers. Então, o desafio de aumentar a autoridade do site está diretamente atrelado a conseguir as aprovações das plataformas para monetizar com anúncios. Muito bem, acho que deu para entender bem. Desafio, acho muito interessante esse desafio, principalmente de construção de autoridade, porque é isso, assim, a construção de autoridade. Eu entendo que o site já caminha para isso com a produção de conteúdo original, isso é excelente, conteúdo original, próprio de influenciadores, eu entendo que muito relevante, a relevância é um aspecto que eu considero, né, a relevância do conteúdo para o usuário, mas realmente tem algumas coisas que são que é isso, né? A quantidade de páginas presentes, de páginas publicadas, autoridade, se esse site é referenciado por outros sites via link building, então exatamente. É um desafio interessante que dá vontade de pegar para fazer, assim, porque é uma coisa que eu gosto bastante da gente conseguir, sabe, colocar um site assim para rodar bem, para pegar boas posições via orgânico, para ver a autoridade dele crescer, para ver se ele sendo compartilhado, referenciado em outras páginas também. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. É isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que era isso. Enfim, você falou um pouco da próxima fase, que tem, né, mais